Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 5. E neste capítulo tem algumas curas, né? Temos a cura da filha de um dos chefes da sinagoga. A sinagoga era a congregação dos judeus. Então ali tinha toda uma liderança e entre essa liderança tinha os chefes da sinagoga. Este senhor chamado Jairo procura Jesus e Jesus então ressuscita a filha de Jairo. E também tem a cura de uma mulher enferma que já vinha há 12 anos com uma hemorragia e ela toca nas vestes de Jesus e é curada. Mas o que eu quero dizer para vocês desse capítulo 5 é a cura do endemoniado Gerazeno, versículo 1 ao 20. Inclusive no versículo 1 diz que Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia, nos túmulos, diz aqui o texto, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque ele foi preso muitas vezes, mas se soltava, né, quebrava as cadeias e as correntes despedaçava. Mas quando esse homem vê Jesus, o que acontece? Ele viu de longe a Jesus e correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Nas histórias antigas sobre endemoniados, quando os espíritos malignos eles percebiam que seriam derrotados, eles pedem clemência. É o que acontece aqui, né? Aquele endemoniado vê Jesus e já pede Jesus clemência, peço que não me atormente, mas não há clemência. Jesus simplesmente diz: espírito imundo, saia desse homem. E Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Interessante que em nenhum outro momento Jesus pergunta nome de demônios, né? O cristão não tem exemplo bíblico nenhum para ficar perguntando o nome de demônios, entrevistando endemoniados, em momento nenhum. Por que Jesus pergunta aqui, nesta ocasião? E ele diz legião, exatamente para mostrar o poder de Jesus sobre todo o mundo espiritual. Porque o que é uma legião? Naquela época, uma legião era um número de soldados romanos, que poderia ser entre 5 a 6 mil soldados romanos. Então, esse conjunto de soldados eram chamados de legião. Então, ou seja, a autoridade de Jesus sobre todo o mundo espiritual, não importando se seja um ou seja milhares de espíritos malignos. E aquele espírito maligno pediu com insistência que não os mandasse para fora do país, e uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus para mandar eles para os porcos, para que entrassem neles, e Jesus permitiu. Então eles saíram daquele homem, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Também aqui já indica que não eram judeus, né? A terra dos Gerazenos eram de gentios. No Novo Testamento, quando fala gentil, é todo aquele que não é judeu, né? Então não eram judeus por quê? Os judeus eles estavam proibidos pela própria lei de comer carne de porco. Levíticos capítulo 11 no Antigo Testamento deixa bem claro que eles é um tipo de carne que eles não poderiam comer. De qualquer forma, foi um prejuízo muito grande, né? E o texto diz que o prejuízo foi tão grande que o povo daquela cidade começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles, no versículo 17. Então,
eles ficaram muito assustados e também aquilo causou um prejuízo, certamente. Ali Jesus então foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, aquele endemoniado, né? Não Jesus, aquele endemoniado, versículo 20, diz que ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam. Decápolis eram as 10 principais cidades daquela época. Então, Jesus curou aquele homem. Né? Diz que quando viram aquele homem, diz que aquele homem estava, versículo 15, né? Aproximando-se de Jesus, viram o que era endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, de qual forma ele estava? Vestido em perfeito juízo. E aí então aquele povo daquela cidade ficou com medo. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer para vocês, e esse capítulo deixa isso bem claro, Jesus ele tem todo o poder, toda a autoridade para expulsar todos os espíritos. Não há em nenhum outro nome autoridade, apenas no nome de Jesus Cristo, no mundo espiritual, para trazer calmaria, para expulsar os espíritos malignos e para deixar as pessoas em pleno juízo, com a direção de Deus, com a graça de Deus, através da libertação das tormentas da vida. Somente em Jesus ele tem toda a autoridade no mundo espiritual, por isso nós devemos sempre reverenciar, honrá-lo e dedicar a nossa vida a ele e pedir que ele domine e reine sobre nós. Esta é a mensagem. Deus abençoe a todos vocês, um abraço e até a próxima.